Bom dia, bem-vindos a mais um Explica-me como se tivesse 5 anos, programa de ciência para crianças e adultos curiosos aqui do Instituto Superior Técnico. Hoje temos connosco o físico Pedro Brugueira. Bom dia, Pedro. Olá, bom dia, Joana, como está? O Pedro Brugueira, como podem ler mais aturadamente na nossa descrição, é físico aqui no Instituto Superior Técnico, professor no Departamento de Física do Centro de Estudos em Física e Engenharia de Materiais Avançados e tem tido não só experiência em explicar física aos alunos do técnico, como também física a meninos de várias idades, e é isto hoje que vamos aqui fazer. E o que vamos aqui fazer vai requerer construir e pensar como é que se faz um motor elétrico. E hoje vamos ter um programa especial, porque não vou estar apenas eu e o Pedro Brugueira em direto, vamos ter dois convidados especiais que, para além de todas as questões que todos vocês nos possam deixar na caixa de comentários do Facebook deste vídeo, temos connosco a Carolina. Bom dia, Carolina. Bom dia, Joana. Bom Olá, bom dia. dia, Carolina. E temos também o Zé. Bom dia, Zé. Bom dia, Zé. Bom dia, Joana. Olá, bom dia, Zé. Como E está? então será a Carolina e o Zé que vão hoje ajudar a perceber melhor como é que se faz esta grande feito que será como é que se faz um motor elétrico. E eu penso que a Carolina, aliás, tinha já a primeira pergunta para começarmos o programa, não era, Carolina? Então diz lá, Carolina. O que é um motor elétrico? Ora, isso está uma boa pergunta. Nós todos conhecemos, às vezes não nos apercebemos que há muitos motores elétricos na nossa vida. Coisas simples, por exemplo. Quando tu tens um secador de cabelo, aquilo que faz mover o vento que vai secar o teu cabelo é um motor elétrico. Por exemplo, quando tens uma batedeira para fazer um bolo, também é um motor elétrico que vai mover. Mas hoje em dia nós até já temos outros, por exemplo, os carros elétricos que tu ouves falar, têm motores elétricos para mover. Portanto, os motores elétricos têm muito sítio na nossa vida. Nós às vezes não nos apercebemos. E nos brinquedos. Vocês nos vossos brinquedos, os carrinhos pequeninos, telecomandados. Ora, como é que o carrinho telecomandado se move? Com um motor elétrico. São motores elétricos que estão ligados às rodas dos carrinhos telecomandados. Nos robôs, quando vocês têm robôs que mexem partes dos robôs, são motores elétricos. Portanto, há muita coisa nas brincadeiras, nos brinquedos e na vida do dia-a-dia. Portanto, motores elétricos estão aí por todo o lado. Agora, a pergunta é, como é que eles vão funcionar? O que é preciso para os pôr a funcionar? E será que a gente consegue fazer um? E vocês, têm alguma ideia? Posso fazer uma pergunta? Pode sim, senhora, Cláudia. Os carros telecomandados não são as pilhas que lhes dão energia? Ora, isso está uma boa. Exatamente. No carro, há muita forma para um motor elétrico funcionar, é preciso energia, sempre. E há várias formas que nós temos para dar energia aos motores. Ora, no caso concreto dos carros telecomandados, são exatamente as pilhas. E, portanto, aí a gente até já descobriu uma das peças que nós temos aqui na nossa mesa para construir um motor elétrico. Sem pilhas, não vamos conseguir fazer o nosso motor elétrico. Portanto, certo. É uma pilha. Uma pilha foi uma coisa já descoberta há muito tempo. Exatamente, não sei se vocês já ouviram falar de um senhor que é o Sr. Volta. O Sr. Volta viveu em 1700, quase 1800, à roda disso. E o que ele fez foi exatamente, descobriu que se tivesse, de alguma forma, alguns materiais, conseguia, nomeadamente 2 metais dentro de líquidos, que havia ali uma eletricidade, que havia uma corrente. E pronto, e com essa ideia foi construído aquilo que se chamava a coluna de volta, que é, no fundo, o pai, o avô, o bisavô das nossas pilhas. É verdade. Portanto, primeira coisa, uma pilha boa. Mas vocês olhem, para aqui, há aqui mais umas coisas. Alguém, vamos lá ver, ajudem-me lá, alguém tem uma ideia? Bom, isto são clipes, vocês sabem, certo? É coisa que temos para guardar as folhas. Exatamente, isto são clipes. Não sei se tem assim uma grande utilidade. Bom, depois temos o quê? Temos uma bolinha de plasticina, aqui. Temos... Posso fazer uma pergunta? Pode, sim, senhora. Porquê que precisas de uma bola de plasticina? Olha, essa aí, a pergunta é, será que a bola de plasticina faz parte da física da construção do motor elétrico ou é qualquer coisa que nos vai ajudar? Ora, eu vou-te dizer que é uma coisa que nos vai ajudar, porque os motores
têm que estar muitas vezes presos, têm que ter apoios, têm que estar ligados a qualquer coisa para funcionarem, porque senão Os carros começavam a são abanar no ar. Os carros são soldados. Exatamente. Soldados com ferro de soldado, com um maçarico. Com maçarico. Ora, o que a gente aqui está a fazer, portanto, a plasticina vai nos servir exatamente para isso. Vai ser o nosso apoio do nosso motor. Portanto, vai servir aquilo que nos vai apoiar para, de alguma forma, pormos o motor a funcionar. Depois temos outras coisas. Temos um parafuso, que neste momento não se percebe muito bem para que é. É um Mas temos duas parafuso ou peças um que- prego? Isto aqui é um parafuso. Queres ver que é um parafuso? Olha, vês que tem aqui Ok. a rosca do parafuso. É um parafuso. Uhum. Mas podia ser um prego. Aqui, o que nós vamos usar, a função deste parafuso, podia funcionar com prego. Mas depois temos as duas coisas, para além da pilha, que são mais importantes. Como tu disseste, Zé, a primeira coisa que é muito importante é uma pilha. Os Posso carros dizer têm- uma coisa? Posso dizer uma coisa? Pode, sim, senhora. Diz. Eu acho que sei para que é que serve o parafuso. Porque o metal é condutor de eletricidade. Parece-me que é verdade. Mas vamos ver se o parafuso serve mesmo para isso. Já vamos ver daqui a bocadinho. Mas depois temos, além da pilha, que é verdade, que é a primeira coisa importante, temos mais duas coisas muito importantes. As coisas mais importantes do motor, de facto, não são nem os clipes, nem o parafuso, nem a plasticina, nem a fita cola. Tudo isso é preciso para construir o motor, são as peças. Mas as duas coisas mais importantes, para além da pilha, são estas duas que tenho aqui na minha mão. Vocês têm ideia do que é cada uma destas? Isto aqui, o que é que será isto? Não sei, parece uma coisa de madeira. E a Carolina, tem mais que é uma coisa de madeira? Sim. Ou é um Bem, ímã? por acaso aqui é um metal, deixa-me ver se eu os mostro. Isto é um metal. mas Isso é um metal ímã. especial. Ímã. É um ímã, exatamente. Portanto, uma peça fundamental do motor, para além da pilha, que é que dá, no fundo, a energia ao motor, vai ser um ímã. Ora, como é que vocês têm ideia como é que a gente pode perceber se isto é um ímã ou não? Vocês sabem o que é que os ímãs fazem? Sim, pegar em metal e ver se ele o atrai. Na Ora, carga positiva e negativa. não é, é verdade que se atrai, mas não é por carga positiva ou negativa. A atração de carga negativa ou positiva é uma carga elétrica que a gente vai usar, não é o caso dos ímãs. Mas, de facto, é ver se atraem os metais. Ora, a gente aqui não tem metais que possa tentar atrair. Temos o prego. Por exemplo, então vamos lá ver se isto é um ímã. Até tirei os clipes. Ok, é um ímã bem forte, porque não só atraiu o prego, como depois até consegue magnetizar o parafuso e atrair o clipe. Portanto, é de facto um ímã muito forte. Se eu pegar Clipes não são aqui, de alumínio. olha aqui a quantidade de ímãs que estão atraídos. Portanto, Eu de facto, é pensava um que um ímã clipe- muito forte. Mas eu Ok? pensava que os clipes eram de alumínio. Não são. Se fossem de alumínio, de facto, os ímãs não atraem todos os metais. Por exemplo, Alumínio é um metal. é um metal também. O ferro é um metal, o alumínio é um metal, o cobre é um metal, mas nem todos os materiais conseguem ser atraídos pelo ímã. De facto, o ferro é dos que é mais facilmente atraídos pelo ímã. Mas há outro metal que eu aqui tenho em cima da mesa, que é este que aqui está. Arame, Que é um arame, mas é um arame de um fio de um metal especial. cobre, É cobre. Exatamente. pela sua cor parece. É verdade, é verdade. É um metal que a gente se descobre que é cobre pela cor. Acontece que, por exemplo, nós veem que os ímãs atraem os clipes. Mas não deve ter Procede o arame. ímã. Diz. Não deve atrair o arame ou atrai. É isso que vamos tentar descobrir. Se eu agora puser aqui o arame e tentar chegar lá, vejam lá se ele cola e traz. O arame atrás. Não traz. Não cola. Portanto, o ímã, de facto, não consegue atrair o cobre. Isto é, o cobre não é magnetizável pelo ímã. Bom, mas o motor vai funcionar fazendo isto. Portanto, no fundo, como é que eu quero fazer o motor? Eu quero ter o ímã a conseguir mover, por exemplo, eu consigo mover um clipe. Chego lá com o ímã e se eu mexer o ímã, o clipe vem atrás. Nós uma vez, Chegar ao parafuso, nós na mexer. sala uma vez fizemos uma experiência que usámos 2 paus com um ímã com uma carga específica e 2 carrinhos de brincar com outra carga. E ele começou-se a mover. Exatamente, deixa-me só dizer, em vez de dizer carga, podemos dizer polos. Isto é, Tá tinha o ímã com um dos polos, aqui estão representados, um está pintado de verde, outro está pintado de vermelho, representam os dois polos do ímã. De facto, normalmente em magnetismo a gente diz que um é o polo norte, outro é o polo sul, como na Terra.
Também é um campo magnético que está dentro da Terra. E, portanto, o que nós fazemos é exatamente se nós pegarmos dois ímãs e ligássemos, tentássemos aproximar dois polos iguais, o polo vermelho, neste caso, ao polo vermelho, eles iam repelir, iam afastar-se. Se eu ligasse o polo, ou aproximasse o polo vermelho do polo verde, ele ia atrair. Foi a experiência que tu fizeste com os carrinhos. De facto, não são cargas, são os polos dos ímãs, mas é exatamente a mesma coisa. Mas, como estava a dizer, a gente quer construir o nosso motor. E, portanto, qual é a ideia do nosso motor? É nós arranjarmos um fio, que é este fio de cobre, mas fazer com que, em certas condições, o ímã atraia o fio. Bom, para isso temos que fazer uma coisa, que é o fio não chega. Tem que ser o fio ligado à pilha. Vocês sabem ou pensam porque é que é preciso ligar o fio à pilha? Quando eu ligo o fio à pilha, o que é que eu vou fazer? Alguém tem alguma ideia? Ou querem que eu explique? Melhor eu explicar. Então eu vou explicar. Quando eu ligo o fio à pilha, o que me vai aparecer dentro do fio é uma corrente elétrica. Ora, o que é uma corrente elétrica? São partículas que existem dentro do fio, que é o metal, e essas partículas dentro do fio estão livres. E quando eu ligo à pilha, elas movem-se ao longo do fio. E quando isso acontece, fazem aquilo que nós chamamos uma corrente elétrica. Ora, essas partículas são basicamente aquelas que depois, ao fazer o seu movimento, ao andar dentro do fio, vão criar a capacidade de o ímã, que está aqui ligado, são os clipes todos, tem que afastar os clipes, o ímã fazer uma força sobre este fio. Portanto, qual é a ideia de fazer um ímã? Desculpa, um motor. 1. Uma pilha. 2. Um fio elétrico no qual eu vá fazer passar corrente elétrica. E 3. Um ímã que, ao aproximar do fio elétrico, vai, aí sim, fazer uma força que faz mover este fio. Tal como, quando aproximo dos metais, há uma força que o faz atrair. Está percebido o que é preciso? 3 coisas. Pilha. Primeira coisa. Segunda coisa, fio para fazer uma corrente elétrica. Terceira, um ímã que vai fazer a força neste meu fio onde há corrente elétrica. Agora é preciso construir isto tudo. Vamos lá tentar construir um bocadinho a bocadinho. A primeira coisa que eu tenho que fazer é pôr este fio numa forma onde eu consiga fazer, digamos, a passar a corrente elétrica. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar numa pilha, vou deixar uma pontinha assim de fora, esta, e agora vou enrolar o fio 10 voltas à volta da minha pilha. Vou fazer aquilo que eu vou chamar um enrolamento. O que é um enrolamento? Está assim a ver? Eu estou a enrolar, portanto, isto é um enrolamento. Portanto, estou a fazer aqui o meu enrolamento. Estou a fazer muito bem, muito apertadinho, para conseguir fazer o meu enrolamento. E agora o que faço é tiro o meu enrolamento da pilha e tenho aqui o meu enrolamento feito. Só que se eu agora largar, como isto não está preso, solta-se tudo. Então, para não soltar, eu vou pegar na ponta que ficou livre e exatamente, vou dar um nó com o fio. Dei um nó deste lado e agora do outro lado vou fazer exatamente o mesmo. Portanto, vai até ali e agora vou dar um nó. Ora, cá está. Esse fio tem a consistência de um clipe, a elasticidade de um clipe, não é? Até é mais. Não, já o cobre tem, mas até é um bocadinho mais flexível. O cobre é um material que é muito, muito dúctil, portanto é mole. É fácil de dobrá-lo e virá-lo, estás a ver? É quase ainda mais fácil do que o clipe. Mas assim, é parecido com o clipe, mas um bocadinho mais ainda. E pronto, temos aqui o meu enrolamento. Isto está a ser o enrolamento do meu motor. E agora tenho que ligar o meu enrolamento à pilha. Mas estás a ver que agora não é fácil ligar isto. Os polos da pilha está aqui um em cima e um em baixo. E eu agora queria ligar esta ponta aqui
e esta ponta aqui. Como é que vais fazer isso? Como é que eu irei fazer isto? Usando fita cola? Mas a fita cola eu tenho que ligar, é verdade, mas a fita cola, o problema é que eu tenho que ligar com um condutor. E O clipe? o clipe. Ora, é para isso mesmo que vão servir os meus clipes. Portanto, os meus clipes vão servir para eu conseguir fazer a ligação entre a pilha e o meu fio. Ora, para fazer isso, a forma fácil é eu abrir o meu clipe. Então, como é que eu vou fazer ao meu clipe? Vou pegar no meu clipe e vou abri-lo desta forma. Quando eu tento fazer isso, nunca sai muito bem. Não sai. Mas sabe, se a gente endireitar assim bem o fio, o clipe, novamente, olha, estás a ver? Ficou assim. Portanto, a gente conseguiu pôr um clipe aqui. E agora vamos fazer o mesmo ao outro. Deixa lá um bocadinho, vou pôr aqui. E agora vou fazer o mesmo ao outro clipe. Pronto, tenho aqui os meus dois clipes. Mas eu agora, se tentasse pôr aqui os meus clipes abertos, tal como estão, era difícil eu fazer segurar o motor aqui. Porque eu, se largar o motor, ele cai. O motor, não, desculpa, é o enrolamento. Ele não fica preso. É difícil eu prender este meu enrolamento na parte de cima do clipe, como vocês veem. Então podes dar um nó? Vamos fazer quase um nó. Exatamente, é um bom truque. Então o que é? Pego aqui no clipe e viro esta parte ao contrário. Portanto, fico com uma covinha no clipe que me permite apoiar o meu enrolamento. Estão a ver? Portanto, fiz assim esta covinha. Vou fazer isto num clipe e vou fazer no outro também. E pronto, cá tenho as duas covinhas que me vão permitir apoiar o meu enrolamento. E agora, tenho que ligar isto à pilha. Bom, e podia ligar e ficar aqui com os dedos a Podias segurar. usar fita cola. É verdade. Estar a usar isto, ter aqui os dedos, não é uma boa forma. Nunca mais conseguia acabar. Depois não fazia nada, ficava só com uma mão. Portanto, o melhor é para ter outra mão, foi a fita cola. Cá estão a ver. Portanto, a fita cola, tal como os clipes, não são uma parte muito, muito importante para a física do motor, mas são muito importantes para isto funcionar. Portanto, então, cá vamos pegar a fita cola, cortar. Lá caiu uma tesoura que tenho que ir buscar. Isto não tive jeito nenhum. Pronto, vou buscar a fita cola. E agora, o que é que eu faço? Vou primeiro pôr um bocado de fita cola ao longo da pilha. Para colar bem. E agora, a seguir, ponho um dos clipes de um dos lados, que é o que eu estou a fazer agora. E agora, continuo com a fita cola. E do outro lado, ponho o outro clipe. E agora, aperto bem a fita cola. Não sei porquê, mas os clipes só me lembrar como é que se chama? Não sei, aquelas coisas, aquelas hastes gigantes do rugby. Ai, eu não sei o que é. Deixa-me explicar o que é que isso é. Mas hastes gigantes de quem? Uma espécie de um H no rugby. Ah, já sei. Deve ser baliza. Eu não sei, pois eu não sei muito bem como é que se chama isso no rugby. No futebol iria chamar-se baliza, mas eu não sei se no rugby chama. Mas não saber. Pode ser que alguém que esteja a ver e que saiba rugby nos ajude depois nas perguntas e até nos comentários. Alguém saiba dizer, olha, esses Hs gigantes do rugby têm este nome. Olha, eu não sei. E é capaz de ter não, e quero jogar rugby quando a pandemia acabar. Ah, é? Gostavas de jogar rugby? É muito bom. Eu gostava. Eu acho que é assim, é muito divertido. Mas não sei dizer como é que isso se chama. Mas pode ser que alguém nos ajude que esteja a ouvir. Pronto, estás a ver? Pronto, e cá temos os nossos clipes. E agora chegou à altura da gente perceber para que é que serve a plasticina. Se eu puser o motor assim, o que é que acontece ao motor? A plasticina é a base. É a base. Cá está. Portanto, a plasticina vai ser o apoio. Pensei que era uma coisa mais complicada, mas não. É apenas a base. É apenas a base. É o apoio do motor. E cá temos o nosso motor. Pronto.
Carolina, agora? que está aí tão calada, o que é que tu achas? O que é que estás a ver? Já viste a plasticina? Não era nada disto que tinhas pensado, pois não? O que é que tu achavas que era a plasticina? Tinhas Joana, imaginado, era? ligas Não o tinhas microfone, imaginado. a câmara. Pronto. Mas agora tenho então o meu enrolamento. E se eu puser o meu enrolamento ali, ora, o que é o meu motor? O meu motor Precisamos de um ímã para o pôr a mexer, certo? precisamos de um ímã para o pôr a mexer, que eu tenho aqui. Tenho aqui o meu motor e eu agora dou-lhe um pequeno toque. Mas isto não parece nada estar a atrair. Mais um pequeno toque. Isto não está. Não vejo que isto esteja a funcionar. Que raio é que. Alguém sabe o que é que. Porquê é que isto não estará a funcionar? Então, eu tenho aqui um motor. Há aqui, a gente tem Tens de que o pôr aí em baixo. bem em baixo. Não, também não parece que seja em baixo, porque ele cola a pilha, mas não cola aqui. Ele começou a girar. Começou porque eu lhe dei um toque, mas depois ele para. Porque o motor precisa sempre de um empurrãozinho. Mas depois ele para, de facto. Há aqui qualquer coisa que está a faltar. Portanto, eu disse que tinha um fio, e tenho. Tenho uma pilha, e tenho. E agora, os cientistas, a forma que têm de fazer isto é usar um aparelho de medida. Ora, eu vou usar um aparelho de medida. O aparelho de medida mais fácil para aquilo que nós podemos ter é um multímetro. Ora, o que é que um multímetro faz? É um aparelho de medida, deixa-me lá ver se eu vos mover o ecrã, está aqui, que permite que nós vamos medir para ver se estas coisas que nós estamos aqui a fazer funcionam. Por exemplo, será que a pilha está descarregada? O melhor é começar por ver isso. Portanto, vamos pegar no nosso aparelho de medida e vamos tocar na pilha a ver... Ai, desculpe, isto caiu. Temos que voltar a pôr o aparelho em pé. Deixa lá ver se a gente... Eu tinha aqui um pé de plasticina. A plasticina serve para tudo, estão a ver? É como um pé de plasticina que eu meto o aparelho em pé. Pronto. Então, acho que já lá está. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se a minha pilha está boa. E se eu tocar com os dois extremos na pilha, aparece-me lá um número que é 1.5. Ora, 1.5 é exatamente... 1.557. Exatamente, até aparece 1.557. Ora, isso é a diferença de potencial da pilha. Quer dizer que a pilha está boa, que era aquilo que, quando nós compramos uma pilha, é o valor que a pilha deve ter. Portanto, daqui não é. A pilha em si está boa. Portanto, daqui não é. Ora, se a pilha está boa... não pode estar a interferir aos clipes, se calhar. Não, então vamos ver se os clipes também têm, na parte de cima, se os clipes estiverem a fazer bom contacto com a pilha, se eu tocar nos clipes, como tu estás a dizer, se fosse interferência, não dava. Então tinha que medir exatamente o mesmo. Vamos lá medir o mesmo na parte de cima dos clipes. Cá está. 1.557. Também está a medir, quer dizer que os clipes estão bem ligados à pilha. Portanto, a gente verificou com um aparelho de medida, que é o que os físicos e os cientistas fazem, que a pilha está boa e que os clipes estão bem ligados à pilha. Portanto, não é um problema dos clipes. Cá está, aparece o mesmo valor. A plasticina pode estar a interferir com a pilha? Não. Não, porque aqui, quando eu meço nos clipes, isto está certo. Ora, se eu olhasse um bocadinho melhor, eu conseguia verificar, vocês não conseguem se calhar estão aí em casa, mas eu vou tentar mostrar-vos, que este meu fio que eu estou a usar é um fio assim muito cor de laranja, é um fio especial, é um fio de cobre, mas que levou verniz, como verniz das unhas das senhoras por fora. Portanto, tem aqui um verniz e o verniz não deixa passar a eletricidade. O verniz, o que faz é que é um isolante e, portanto, a corrente elétrica não passa. É por isso que isto não funciona. Então, o que eu tenho que fazer é arrancar o verniz. Vocês têm algo... fazer isso? Diz como é que eu vou fazer isso? Como é que a gente poderá arrancar o verniz? Ora, ele está aqui em cima, a gente quer raspá-lo. Com uma lixa? Com uma lixa, mas eu não tenho aqui lixa. Ora, uma lixa era uma excelente solução, mas lixa que eu não tenho, esqueci. Devia ter trazido uma lixa. Era uma ótima solução. Mas como não tenho uma lixa, olha, vou raspar de outra forma. Vou pegar a minha tesoura e vou agora com a minha tesoura raspar o verniz que aqui está. Não vais conseguir com uma tesoura. Olha, porque não Não, porque a tesoura é áspera. Exatamente, porque a tesoura é áspera. Mas não devia fazer isso, isto estraga as tesouras. Olha, estou-me a portar tão mal como os meninos de 4 anos. Não são os 5 já não fazem essa asneira. Eu estou a fazer de menino de 4 anos, estou a ir à tesoura da família e estou a estragar, certo? Para ser a minha mãe, depois já engasgo comigo. Mas pronto, como não está aqui, ela não está a ver, estamos só nós os 4.
Olha, vou fazer isto sem ninguém. Os 5. Os 5, é verdade. Os A 5. contar com a Joana. Deve contar com a Joana, é verdade. Tínhamos esquecido como a Joana, neste momento não tem lá a cara a ver. Eu não Na estou a ver, verdade está. esqueci-me dela. Mas Está ela como está lá, se é fosse verdade. até à hora, há 1000 anos. Como se fosse assim. Mas pronto, estou a fazer uma coisa, como somos só nós os 5, ninguém mais está a ver, não faz mal. O problema é que às vezes Tu sabes que estamos ao vivo, não sabes? Epá, isso é que é o problema. Olha, agora faz-te conta que, pronto, a gente melhor é disfarçar. Está aqui no cantinho a dizer live on Facebook. Epá, então olha, então fui apanhado. Olha, acho que me vou calhar mesmo. Mas assim, olha, esqueci-me da lixa, olha, vou ser apanhado nessa forma. Não posso fazer mais nada. Então pronto, cá estamos nós. E agora eu tirei o verniz muito bem tirado. Não estou a ver a diferença. Ele está Vais com a ver, mesma cor. queres ver? Olha a cor do fio com o verniz. Eu não estou a ver a diferença. Eu E agora eu também vou não. dar, vê lá como é que é a cor do fio sem o verniz. É um bocadinho mais escura. É mais escura, não, é um bocadinho mais claro, é quase mais branco. Portanto, o verniz saiu, ficou o aspecto do cobre sem verniz, que é um aspecto muito mais clarinho. Portanto, deste lado agora, isto Como é que deixou... ficou a tesoura? A tesoura não, o verniz caiu para aqui. Olha, a parte do verniz está aqui em baixo, queres ver? Se a gente juntar, não sei se... Ah, vocês não veem. Mas são Pois pequenas não. peças. Olha, aqui no meu dedo. Não estou a ver. Não vês? Isto não ficou bem. Menos Mas é assim, é um pozinho. Fez um pozinho, como se fosse farinha. E a tesoura, como é que ficou? A tesoura não, a tesoura ficou bem. Ficou assim também com um bocadinho suja de verniz, mas a gente agora limpa e pronto. Acho que já não vai calhar. Está disfarçado. A gente limpa aqui. E pronto, agora já temos o nosso enrolamento. Mas agora neste enrolamento já vai passar a eletricidade. Então será que agora o meu ímã já vai fazer alguma coisa? O enrolamento pode passar a eletricidade, mas está é muito torcido, porque ele enrolou logo de um lado que eu não queria. E como é que tu vais pôr o ímã em baixo? Já Ou em cima? Não sei. Hã? É ido super rápido. Dá É para super pôr em rápido. cima e em baixo. Temos um motor a funcionar. Isso dá para carregar o iPod. Isto dá para fazer. Não, isto agora dá para fazer uma ventoinha. Podíamos pôr aqui uma ventoinha e estávamos a receber ventinho. E estás a ver que o motor agora está a rodar. Deixa-me ver se eu mostro isso. Vou pôr o motor de lado. Para vocês agora verem, fazerem algumas experiências. Caiu. Portanto, se eu puser aqui o motor. Vamos dar um toquezinho para ele arrancar. Estão a ver? Ele está a rodar neste sentido. Vamos lá pôr Se tu assim. usares o outro polo, o que é que vais fazer? Exatamente. Agora vamos virar ao contrário o polo. Estás a girar para o outro lado. Vamos lá dar um toquezinho para ver se ele arranca. E qual é a diferença de ir para um lado ou de ir para o outro? Olha, portanto, com este polo move neste sentido. Se eu virar, ele trava, para e depois agora está em equilíbrio, dá um toquezinho e ele arranca para o outro. Portanto, ele precisa de um empurrãozinho para arrancar, precisa de começar a mover e depois começa a andar. Ora, quem inventou este tipo de motor já foi há muito tempo, foi em 1830, qualquer coisa desse género, um senhor inglês que é o Sr. Ritchie. E, portanto, conseguiu pôr isto a funcionar. Este é um motor que usa um ímã permanente e um regulamento. Mas há outros motores, nem todos usam ímãs permanentes. Eu posso fazer um ímã sem usar, ou melhor, posso fazer um campo magnético, é o que o ímã faz, sem usar um ímã. E posso fazer um eletroímã. Como? Então vamos só fazer isso para mostrar. E cá está o nosso parafuso, é para isso que vamos usar o parafuso. Como é que eu vou fazer então? Vou pegar no meu parafuso e vou enrolar um fio igualzinho ao que tinha. Só que Mas agora ele não tem verniz? Hã? Mas esse não tem verniz? Bem, pois no fim tem que raspar outra vez o verniz das pontas para fazer a ligação elétrica. Mas se eu pegar neste fio e agora enrolar à volta do parafuso assim, muitas vezes, estão a ver? Fizer assim, enrolar, e agora este fio é muito comprido, nunca mais eu aqui ia acabar. Mas pronto, se eu continuar, isto agora continuava. Portanto, estou a enrolar um fio à volta do meu parafuso. Deixa lá ver se a gente consegue enrolar isto bem, enrolar. E o que eu vou fazer... É um fio muito grande. É um fio grande, é porque tenho que enrolar muita vez assim à volta. Parece que estás a pintar o É verdade. parafuso. Estou quase a pintar o parafuso agora com o fio de cobre. Ora, quem é que fez isto? Isto que eu estou a fazer foi um senhor
também já muito antigo, que é o Sr. Ampère, que lembrou-se que se enrolássemos um fio à volta de um parafuso, podíamos fazer aquilo que era não um ímã, como este, que atrai sempre os clipes. Deixa-me pôr aqui. Mas uma coisa que eu vou chamar que é um eletroímã. Cá está. Então vou raspar as pontas, fazer o contacto, para tirar o verniz, mais uma vez. A outra ponta, mais uma vez, para tirar o verniz. E agora, a gente já sabe, um parafuso não atrai os clipes, certo? Deixa-me pôr aqui melhor. Não, aqui está. Não atrai. Não atrai. E o que é Mas que se eu tu agora queres pegar fazer? uma pilha, Numa quê? uma pilha. Ok. É outra ou é igual a essa, só com outra? Podia ser, por acaso, é igual, só que como eu usei aquela, não tinha duas iguais. Mas espera aí, pode ser que eu consiga. Deixa-me lá ver. A gente vai aqui. Vamos fazer. Então vamos. Pronto, para ser uma igual, para mostrar que é exatamente a mesma pilha. Vamos aqui ligar a pilha. Vamos tirar isto, que já não Mas é precisamos. uma pilha aqui. Esta é uma pilha D. É uma pilha Ok. grande, aquelas que as pessoas chamam as pilhas grandes, gordas. Pronto. Então, Pensava que as grandes e gordas eram aquelas retangulares. não, essas são outras, mas estas são de 1,5 volt. Essas retangulares são há umas de 4,5 e outras de 9 volts. Ora, se eu ligar aqui a pilha, no meu eletroímã, vejam logo o que acontece agora. Ah! Se eu tirar o fio elétrico, cai. Se eu ligar, portanto, o meu parafuso passou a funcionar como um clipe. É É que se exatamente igual. chama um eletroímã. É um eletroímã, por isso é que se chama eletroímã. Portanto, eu peguei num parafuso normal e ao enrolar o fio à volta do parafuso e fazendo passar uma corrente elétrica, eu consegui fazer também um ímã, só que agora chama-se eletroímã. Ora, como é que os motores agora funcionam? Já nem é com ímãs. Usam esta ligação toda. Posso usar um eletroímã a fazer de ímã. E pronto, e tenho um motor. A gente já passou um bocadinho o nosso tempo, que a gente só tinha 20 minutos e demorámos meia hora a fazer o motor. Eu não sei se agora não temos que perguntar à Joana se há perguntas, ou se há dúvidas, ou se há conversa para nós fazermos. Depois nós podemos ir mostrando outras coisas. Porque, por exemplo, uma das coisas que é muito giro é que a forma que os motores hoje funcionam é exatamente esta passagem dos ímãs, ou melhor, da indução junto do metal. E nós até podemos fazer, por exemplo, deixar cair um ímã dentro de um tubo metálico e ele é travado. É a mesma forma, é aquilo que vai depois fazer os motores a funcionar. Mas a gente vai ver isso conforme as perguntas na conversa. Então, foi divertido, Carolina e Zé? Perceberam? Então o que é preciso para funcionar um motor? Vamos lá lembrar. Um fio de cobre, Um fio de cobre uma pilha, e um ímã, Um parafuso. e um fio que é um eletroímã. Portanto, ou um ímã ou um Plasticina. eletroímã. e clipes. Essa parte é mais a parte do apoio e a parte que, no fundo, dá a estrutura ao nosso motor. Pronto, e portanto, se eu agora puser... Eu agora até posso ir buscar um ímã pequenininho que eu tenho aqui, que é mais divertido. Deixa-me lá ver. É tão pequenino que eu consigo colar em cima da pilha e podemos deixar... Olha, isto é um ímã também. É um ímã agora muito pequenininho, mas que é muito forte. Portanto, se eu puser o meu motor, ele até fica a funcionar sozinho. Sem nós estamos a... Pronto. Se eu estar eu a segurar no meu ímã. Ok. Uau. Uau. Bom, relembro que toda a gente pode continuar a deixar perguntas no Facebook, mas a Carolina e o Zé podem continuar a fazer as vossas. Eu por agora só tenho aqui uma pergunta que nos chegou pelo WhatsApp, que é da Rita, que tem 11, e pergunta se der mais voltas ao fio, se o motor andava mais depressa. Esse enrolamento do fio. Sim, claro. Portanto, o que é que acontece? A força que aqui Qual é vai... a pergunta? Desculpa que eu não ouvi bem. Quando esse fio Demos foi todo mais voltas. enrolado, não é? Se houvesse mais voltas de fio, se o motor andava mais depressa. Ah, ok. É uma união entre as duas coisas. Tinha certamente mais força. Portanto, quando nós queremos fazer um motor que faça, em vez de mover uma coisa simples, mover um objeto pesado, temos que ter exatamente mais voltas. Portanto, na prática, a força que o motor vai fazer vai depender da corrente elétrica que lá passa e do número de voltas que lá está. E depois, no caso do eletroímã ou do ímã, do número de voltas que faz o campo magnético.
Portanto, quanto mais voltas eu der à volta do parafuso, mais forte é o campo magnético. Quanto maior for a corrente que passa no fio, maior é o campo magnético. Quanto mais voltas eu der no regulamento de movimento, maior é a força que atua entre o eletroímã e o regulamento. Portanto, se eu aumentar a corrente elétrica e o número de voltas, na prática, vou ter sempre mais força no meu motor. O meu motor tem mais força. Andar mais rápido ou não vai depender um bocadinho se eu tenho o motor ligado a alguma coisa ou não, e vai depender se eu tenho um sistema com atrito ou não. E a força do ímã, a velocidade também, o ímã também influencia a velocidade da Claro, rotação. claro, queres ver que sim? Vamos tirar vou pôr esta minha. Isto na ciência a gente faz experimentando. A ciência, a física é uma ciência experimental. Vamos lá ver. Vamos pôr aqui o meu ímã, o meu regulamento. Vou aproximar. Deixem-me lá ver. Pronto. Isto é a velocidade que está a andar quando o ímã está próximo. Está a ver? Se eu agora afastar, é o mesmo que pôr o campo mais fraco. Ele fica mais devagarinho. Se eu aproximar, fica tão mais devagarinho que até parou. Vamos ver outra vez. Pronto. Isto é a velocidade com que ele está a andar neste momento. Se eu afastar, vocês veem que ele fica a andar mais devagarinho. Portanto, quando o campo magnético diminui, a velocidade com que o motor anda diminui também. Portanto, se for um eletroímã, faz o mesmo. Se eu puser este meu ímã, que é muito, muito forte, é pequenininho, mas é muito forte, então aí o motor anda muito rápido. Nem é preciso dares uma volta. Quase que não é preciso dar o toque, exatamente. Aquele arranque que eu preciso dar para ele começar a ganhar balanço, neste caso concreto, nem é preciso, porque ele de facto é muito, 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 muito forte. A força entre o ímã e o meu regulamento faz o motor andar muito rápido. E pronto. Joana, tens um quadro lindo aí atrás. Tenho um. Obrigada. Está a dizer que tem um quadro bonito ali atrás. Carolina, o que é que tu achaste deste motor? É engraçado. É meio engraçado. Mas é difícil de fazer. Achas? Não é? Acho que é fácil, só deve ter um ímã. Tens de ter mais coisas do que um ímã, não Acho que a é? parte mais difícil é arranjar o fio de cobre. É verdade, o fio de cobre não é muito fácil, porque este fio é um fio especial que se chama fio de bobinagem, serve para fazer bobines. E não Que é uma bobina. Bobine, exatamente, é um enrolamento de fio. Onde é que tu arranjaste? Não, há lojas que vendem isso. Todas as lojas que fazem transformadores ou bobinas, há lojas de eletricidades que conseguem arranjar esse fio. Consegue-se comprar. Mas não, se tu fores a uma loja normal de ferragens ou uma loja de eletricidade onde só vende lâmpadas ou fios, nem sempre eles têm. Agora, numa loja mais específica, tipicamente aquelas lojas onde vendem material elétrico, conseguem-te arranjar fio de bobinagem, que é este fio. Portanto, isto é um fio de cobre envernizado e, neste caso concreto, tem 0,7 milímetros de diâmetro, que é para dar exatamente esta de rigidez suficiente para fazer o regulamento, mas também para poder ser fácil de moldar. Temos aqui a Carmo, que tem 8 anos. Sim. E que quer saber se pode fazer isto com uma pilha qualquer. Pode. Portanto, neste caso concreto, nós estamos a usar uma pilha de 1,5 volt grande. Porquê é que eu estou a usar esta? Porque a pilha permitiu ela própria também fazer o molde para usar um enrolamento. Posso fazer, eu por acaso não tenho aqui para mostrar, mas posso fazer com outras pilhas e até posso fazer com pilhas em vez de 1,5 volt, de 4,5 volts. O que acontece é que a corrente é maior e o motor até anda de forma mais rápida. Mas sim, qualquer pilha, portanto, aqui a pilha só serve para eu fazer movimentar as partículas carregadas dentro do metal. Eu tenho esta pilha aqui que eu tenho aqui no meu rato, que é uma AA. Essa também, também funcionava. Qual é a diferença entre essa pilha e esta? É que essa pilha tem pouca carga, portanto ela ia descarregar mais rapidamente que esta. Mas essa AA também funcionava, exatamente, Zé. Podes usar, quer dizer, fez chicarias sem rato, mas podes usar essa para fazer. Boa. Também temos aqui o Tiago, que tem 9 anos, que pergunta se o fio não for de cobre, pode ser outro metal?
Pode, mas aí o que o fio de cobre tem... Portanto, porque é que os fios são condutores? Agora aí temos que... Ou melhor, o que é uma corrente elétrica? Então vamos andar um bocadinho para trás. Para fazer uma corrente elétrica, nós temos que ter cargas livres que se movem no metal e são, neste caso, quem as faz mover é a diferença de potencial da nossa pilha. Pronto. É um bocadinho como se nós tivéssemos aqui uma... Imaginem que o nosso fio, em vez de ser um fio, era um tubo, ou uma palhinha, ou uma mangueira onde pode passar água. Portanto, o que nós fazemos aqui é enviar partículas carregadas de um lado do fio, anda à volta e sai pelo outro. Como se metêssemos água de um lado de uma mangueira, andava em torno da mangueira e saía por outro. Ora, para fazermos isto, nós temos que ter materiais onde essas partículas possam andar. No fundo, para a água ir dentro de um tubo, também o tubo tem que ter aberto e ter espaço para a água passar. Ora, nem todos os materiais têm essas partículas de carga livres. Essas partículas até têm um nome, são os eletrões. O que acontece é, os eletrões, onde é que eles estão habitualmente? Não sei se vocês já ouviram falar neles, mas os eletrões são... O meu pai já me contou os eletrões. Diz? O meu pai já me contou sobre os eletrões. Já te contou. Então é isso, portanto. O que acontece? Os eletrões fazem parte dos átomos, são constituintes dos átomos. Mas quando estão nos átomos, estão ligados. E, portanto, a pilha não os consegue empurrar. Os metais, o que têm de especial é que conseguem que, quando aqueles átomos todos se ligam, numa coisa que se chama uma rede cristalina, mas ficam todos ligados, libertam alguns eletrões que ficam livres. Cristalino não é de pedras? Também há cristais em pedras, mas sabes que os metais são cristais, quase todos. Todos os metais, para poder exatamente conduzir, a maior parte tem exatamente uma ligação entre os átomos e libertam os eletrões, funcionam um bocadinho livres. E são então exatamente... eu posso usar um cristal de quartzo para fazer isto? Não, porque é isso, nem todos os cristais são condutores. Os metais é que têm uma rede cristalina e são condutores. Agora os metais... Algum cristal que é? Por exemplo, eu aqui em casa tenho um quartzo deste tamanho. Não, mas o quartzo, estás-me a perguntar uma coisa que eu não tenho a certeza da resposta que te vou dar. Mas, ao que penso, o quartzo não é condutor. A maior parte dos materiais que tu estás a pensar não são condutores. Portanto, apesar de nem ser verdade, porque depois os vários átomos, agora entramos por outro caminho. Os átomos, quando se arrumam, os mesmos átomos podem se arrumar em estruturas que são condutoras e em estruturas que não são condutoras. Por exemplo, o carbono pode fazer um material que é grafite, que é condutor, que é aquilo com que os lápis se escreve, mas o diamante que não é condutor. Portanto, mas aí estamos a entrar por outro caminho que é mais complicado. Fazer uma pergunta. Desculpa? Lápis não são feitos de carvão, com tinta? Esse carvão que tu estás a chamar é grafite. E esse material, esse pó preto, é condutor. Esse por exemplo, é o carbono, mas numa forma condutora. Por exemplo, eu posso, vamos só um segundo, usar isto. Lápis. Podes para fazer. O centro do lápis, aquela parte preta, muitas vezes é condutora, exatamente. Essa parte é grafite, a maior parte das vezes, quando é naquela parte preta, essa é condutora. Mas eu ia dizer, portanto, no nosso metal, estes eletrões têm que se mover. Ora, estes eletrões estão livres e, portanto, desde que haja eletrões livres, o material conduz e faz corrente elétrica. Qual é o único problema? É que nem todos os metais são tão bons condutores elétricos como o cobre. É dos materiais com melhor condução elétrica. É por isso que se usa o cobre. Mas outro metal também podia ser usado. Qual é algo melhor que o cobre? O cobre, dos que existe abundantemente, é o melhor. Dos que se pode usar no dia-a-dia. Pois, isto não se pode. Há outros materiais condutores, às vezes usa soro, quando se quer fazer um contacto especial, quando se quer fazer, por exemplo, na eletrónica, quando vais para dispositivos, os computadores e isso, usas outros metais como condutores, até como contactos. Podes usar o cromo, mas são materiais com nomes que vocês nem sabem muito bem o que é, conforme o tipo de ligação condutora que nós queremos. Há ligações, às vezes usa-se o ouro, o crómio, há outro tipo de contactos, mas, digamos, o metal mais abundante que nós usamos no dia-a-dia como condutor é o material cobre, é aquilo que está dentro dos fios elétricos todos que vocês usam. E platina, é? As tomadas, também é condutor, exatamente.
Só que é mais rara. Só que não é como disse, não é o material usado. O mais regular, o habitual é o cobre. Ok. Mais alguma pergunta daí de casa, de vocês? Joana, mais alguma? Boa! Eu acho que para o mês que vem a Carolina e o Zé voltam sozinhos. Eu já não preciso vir, que vocês já dão conta Porquê? disto tudo. Carolina, estás aí mais. O Zé que fala muito, mas tu estás a seguir com muita atenção, que eu estou a Não ver tenho muito. como ser um C3PO. És um C3PO, és um bocadinho C3PO às vezes. Carolina, Dizem que saiba a mãe. deve ser. Isso. Deve ser. Deves ter uma mãe muito fixe. Olha, temos aqui temos uma pergunta que nos chegou por áudio, mas é uma pergunta um pouquinho mais elaborada, do Manel, que é um bocadinho mais velho. Tem Fazer quantos uma anos? Eu penso que ele tem 13, mas já te digo. Vou passar aqui o Mais áudio velho que nós. É mais velho. Vou passar aqui a pergunta do. Vamos dizer responder. Não tem que ajudar vocês os dois. Pois, é uma pergunta um pouco mais complexa e eu vou passá-la agora. A ver se vocês estão a ouvir. Não estamos a ouvir nada. Não estão a ouvir nada? Então, espera aí. Não. A não ser um cão a ladrar sistematicamente. Desculpa. Carreguei aqui no botão errado. Agora já vais ouvir. O meu nome é Manuel Gonçalves e a minha questão é: um motor elétrico, ao contrário do motor de combustão, não polui durante a sua utilização. Por outro lado, no carregamento das baterias do motor elétrico, a energia armazenada poderá também ter origem na queima de combustíveis fósseis. Assim, a minha dúvida é se conseguimos ter um motor elétrico cuja energia utilizada seja 100% limpa. Pronto. Sim, vamos já ver, 100% limpa. Bom, vamos já ver a resposta. É óbvio que é verdade. Portanto, o motor elétrico o que faz é converter energia elétrica em movimento. E, portanto, sim, enquanto o motor de combustão interna o que faz é queimar o combustível e, portanto, aí sim faz uma poluição direta, o motor elétrico vai depender da forma como nós arranjamos a eletricidade. Portanto, no fundo, vai depender da forma como se gera eletricidade. E há formas mais limpas e outras menos limpas de gerar eletricidade. Se nós, por exemplo, tivermos a eletricidade for dada por uma bateria e ela vier, por exemplo, de um painel fotovoltaico, aí... O que é isso? Um painel fotovoltaico, já te explico. Uhum. Então já te digo o que é um painel fotovoltaico. Não tem. Se for do painel fotovoltaico, eu já te explico o que é o painel fotovoltaico, nesse caso ela é tão limpa quanto aquilo que se sujou no processo de fabrico do processo do painel. Energia 100% limpa nunca existe. Nem que não seja na fábrica. Quando nós fizemos o painel, quando fizemos os materiais que fazem o aerogerador, quando fizemos o cimento das torres para pôr lá em cima o gerador, nós tivemos que poluir alguma coisa. Mas depois, na produção da energia, de facto, se vier de um painel fotovoltaico, ela essencialmente é limpa. E nesse caso, aí o motor elétrico não produz poluição direta, produz apenas aquela que foi no fabrico. Ora, o que é um painel fotovoltaico? O painel fotovoltaico é um bocadinho ao lado disto, mas é uma área também no qual os físicos trabalham, e é o seguinte: a luz do Sol que chega à Terra é, no fundo, a grande fonte de energia que nós temos. Quase toda a energia que nós temos, se nós pensarmos, é energia solar. Depois há um bocadinho na Terra que não é, que é também energia nuclear, porque há partículas na Terra, núcleos na Terra, que conseguem fazer, de alguma forma, ao mudar o seu estado, ao mudar no fundo, ao mudar de átomo, eles passam de um para o outro, aí também há uma certa produção de energia. Mas a maior parte dela é essa energia solar. E essa energia solar pode ser usada diretamente ou ao longo de muitos anos. Por exemplo, o petróleo, na prática, eu agora vou quase dizer uma coisa que nem toda a gente concordará, mas é a energia solar. Só que a energia solar que foi feita há muitos anos. Porquê? Porque foram florestas, foi massa construída há muito tempo, que depois acabou nos movimentos normais e geológicos da Terra por vir a dar aquilo que são, digamos, o que hoje nós conhecemos de petróleo, mas foi, de alguma forma, energia que veio do Sol. Não é direta, demora muitos anos e, portanto, quando nós agora a queimamos ou produzimos eletricidade, poluímos, isto é, libertamos outra vez esse carbono para a atmosfera, que é o que a gente chama de energia não limpa.
o que o painel fotovoltaico faz é que, em vez de termos este processo indireto, é um material que, quando a luz do sol incide, consegue logo fazer uma diferença de potencial, como aqui na nossa pilha. Nós medimos de um lado ao outro da pilha, tínhamos 1,557 volts, como vocês viram, que era o que fazia mover o motor. O painel fotovoltaico faz isso quando nós iluminamos o painel com luz solar. Pronto, portanto, na prática, o que acontece é que o painel fotovoltaico permite gerar eletricidade à custa da luz solar que lhe chega diretamente. E, portanto, nessa situação, a gente pode ter motores elétricos que poluem muito, muito pouco. É verdade. Boa pergunta. Não é bem diretamente ao motor, mas é porque os carros hoje estão em tendência a usar motores elétricos. E por isso é que começamos cada vez mais a ter carros elétricos. Carolina, diz. Levantaste a mão e tudo, boa! O secador também leva um ímã? Nos motores... Não, mas essa é uma boa pergunta. Sabes que não, porque há outra forma de nós conseguirmos fazer... Portanto, os ímãs não são materiais muito, muito mudantes. Estes são os motores originais, como eu vos disse. Foi um motor que o Ritchie fez na altura, um senhor inglês. Mas depois, mais tarde, já quase no fim do século XIX, portanto 1800 e qualquer coisa, não sei exatamente quando é que o senhor viveu, o senhor Siemens, que vocês conhecem aí muitas vezes, porque há muitos aparelhos aí da marca Siemens, mas pronto, o senhor vem daí, inventou a primeira ideia de um gerador que não usasse um ímã. O que acontece é que se fizer passar um ímã perto de um material, eu consigo induzir também, nesse caso concreto, uma corrente. E, portanto, se depois fizer um eletroímã, que é usar um parafuso, já não uso ímã. Portanto, o secador, na prática, o que tem é, essencialmente, dois enrolamentos, como se fosse este e este, em que não precisa de usar diretamente o ímã. Usa o princípio do eletroímã. Isto é, tem a mesma ideia, mas já não usa ímãs. Portanto, usa, no fundo, um enrolamento que gera o movimento e depois tem um segundo, tem nomes até específicos, que é um rotor e um estátor, que basicamente vai fazer indução entre eles. Porque essa indução até é divertida. No fundo, o que acontece é que quando nós temos um campo magnético a variar junto do material condutor, vamos ter uma lei de indução. Até tem um nome, umas correntes de Eddy. O que dá para umas brincadeiras. Por exemplo, se eu pegar no ímã, eu posso tentar pegar nisso. Posso-vos mostrar isso. Deixa-me lá, eu tenho aqui. Deixa eu ver lá se eu arranjo um ímã para vos mostrar. Portanto, que um ímã gera corrente elétrica é fácil ver. Querem ver? Eu tenho aqui olha, isto é então deixa-me lá mostrar isso. Tenho aqui um ímã, um bocadinho mais forte ainda. E agora o que tenho aqui tenho um tubo no qual eu enrolei muitos fios. E quando enrolei muitos fios neste tubo, se eu puser lá o ímã dentro, vou ter um ímã a passar junto do fio. Se vocês eu agora ao ponto do fio liguei um LED, que é uma lâmpada. Se vocês virem, o que vai acontecer é quando o ímã move-se, vocês veem que cada vez que o ímã passa na zona dos fios, para um lado e para o outro, faz eletricidade, faz luz. Vocês veem, deixa-me ver se eu mostro bem. Portanto, se eu agora mover isto mais rápido, faz mais vezes luz. Se eu parar, faz menos. E cada vez que o campo magnético atravessa este meu fio, faz eletricidade. Pronto. Este princípio dá até para eu brincar um bocadinho mais, sei lá. Por exemplo, imaginem que eu tenho aqui um tubo, agora isto tem que ser na câmara principal, e tenho aqui o meu ímã. Este tubo é um tubo de papel de alumínio, estão a ver? Daquele que vocês têm. E o que eu fui buscar agora foi este meu ímã, e eu estou a fazer uma pergunta. Se eu largar este ímã, vocês acham que eu consigo apanhar cá embaixo sem ele cair? Não. Se eu fizer assim, não consigo, é verdade. Mas agora, este está vazio. Deixa-me ver se está vazio. Veem que está vazio? Parece que tem uma coisa preta no mar. Isso é Acho que é da tua camisola. Deve ser a minha camisola, olha. Vem sim. a cadeira agora, está vazio. Se eu agora deixar cair isto dentro do tubo, ele demorou muito tempo a descer. Porquê? Porquê? Porque fez exatamente uma corrente elétrica igual àquela que gerou a luz,
faz uma força contra o ímã, são correntes de Eddy, e essa força vai travar este ímã. É assim, na prática, que eu consigo, mesmo com duas partes metálicas a mexer, fazer corrente elétrica. Portanto, se eu libertar isto, olha, o tempo que ele demorou a cair, eu consigo libertá-lo. Mas eu posso cronometrar. Ora, muito tempo a cair. Ok. Portanto, estou a usar o quê? O fator daqui, eu conseguir poder ter corrente elétrica, faz com que eu consiga travar este ímã. É essa ideia da travagem magnética, que não é exatamente assim, mas são estas correntes induzidas, que chamam-se correntes de Eddy, tem outro nome, isto tem outros nomes estranhos. Já falei no Sr. Volta, que fez as pilhas. Já falei no Sr. Ampere, que fez os eletroímãs. Já falei no Sr. Siemens, que inventou o primeiro motor sem o ímã. E agora até estou a falar do Sr. das correntes de Eddy, que são estas correntes que fazem esta travagem. Mas, no fundo, é assim que funciona o secador. Portanto, no fundo, olha a resposta final. Portanto, o secador funciona com o mesmo princípio, tem a mesma ideia de ter o enrolamento, ter o campo magnético, só que já não é um ímã permanente, são basicamente dois enrolamentos que se interatuam entre si, gerando o campo entre si. Nós estamos mesmo quase a acabar, mas temos aqui uma pergunta de outro Zé, que não é este que está aqui connosco na sessão, outro Zé que nos está a ver pelo Facebook, e portanto, quem estiver a ver pelo Facebook é a última oportunidade de mandarem perguntas. O Zé que agradece pela sessão, que está a gostar muito, e pergunta como é que a pilha descarrega? Exatamente desta forma. Portanto, o que é que a pilha faz? A pilha no caso concreto, esta é uma pilha que não é muito fácil de explicar. Mas tu se calhar até já fizeste pilhas de brincar na escola, se não podes fazer, que é com um limão e dois metais diferentes, tu enfiares o limão nos dois metais, tu vais conseguir fazer uma pequena pilha e até conseguir acender um LED. Pronto, o que acontece exatamente é que estas pilhas vão ter reações químicas lá dentro e essas reações químicas vão neutralizar a capacidade. Isto é tudo palavras que tu não te dizem muito. Neutralizar não quer dizer nada, reações químicas quer dizer ainda menos, mas enfim. Portanto, o que acontece é que uma bateria descarrega, porque nós o que fazemos numa bateria, por exemplo, quando tu carregas o telemóvel ou o comando da PS4, o que tu fazes é, tu de alguma forma alteras o movimento das cargas. Quando a PS4 não tem pilhas, tem um carregador ligado à PS4. É isso que eu estou a dizer. Quando tu tem pilhas, já tem um acumulador, tal como a bateria do teu telemóvel. Não deste telemóvel. Dos telemóveis que há lá em casa. Pronto. Essas Quantos baterias... anos é que ele tem? Diz. Quantos anos é que ele tem, mãe? O outro Zé que fez a pergunta. Uhum. Não sei, mas se calhar eu acho que é mais velho que vocês. Esse é mais velho. Desculpa, é que, Joana, é que parecia... Não sei porque agora lembrei-me da minha mãe. Deixa eu ouvir o Pedro quando acabar a explicação. Deixa-me só acabar a explicação. Portanto, como eu ia dizer, portanto, o que acontece é que quando nós carregamos uma bateria, o que fazemos é, de alguma forma, o material mais fácil que a gente pode carregar até é um condensador, que é, pomos as cargas de um lado e elas depois descarregam movendo-se para o lugar. E a gente depois força a pô-las no lado contrário. No caso concreto das pilhas não é assim. Portanto, no caso concreto das pilhas, há de facto reações químicas cá dentro que têm nomes que são complicados e o que acontece é que essas reações, à medida que vamos usando, vão ter cada vez menos capacidade de gerar eletricidade e a pilha acaba por morrer. No fundo é isso. Agora, esta explicação é uma explicação muito mal dada, porque se nós não fôssemos à química da pilha, nunca mais percebíamos como é que a pilha funcionava. É uma coisa mais difícil que este motor elétrico, é muito direto. Boa? Muito obrigada. Nós E estamos posso pedir desculpa à Joana por lhe ter confundido com a minha mãe. Não são nada iguais. Nada. Queria só, antes de acabarmos, queria perguntar ao Zé e à Carolina, que foram os nossos primeiros convidados mais novos em direto neste programa. Muito obrigada a vocês os dois por terem vindo e espero que tenham gostado. Carolina, o que é que me dizes? Gostei muito. Boa, ainda bem. Ficaste com alguma pergunta? Tens alguma pergunta que ficou tudo claro? Como é que funciona o motor? Foi? Então vamos pôr aqui o motor só a funcionar para ficar a funcionar na nossa Muito bom. E tu, Zé, também gostaste? Eu gostei. Depois podes ligar à minha mãe, Joana. Posso, está combinado, eu aviso. Obrigado. Eu aviso a que tu gostaste. Pedro, muito obrigada por esta manhã tão bem passada. Acho que todos ficámos encantados com este motor com materiais caseiros
com a Quer dizer, o fio de demonstração alumínio, o fio de cobre não é propriamente caseiro, mas pronto. Mas podemos comprar, certo? Aliás, nos comentários deste programa já lá está a lista de todo o material que precisam. Se quiserem repetir esta experiência em casa, está a lista de material e o fio pode ser facilmente comprado, Pedro, E não certo? façam o que eu pensava a ver que os cientistas faziam nos desenhos animados. Explodir, explodir, explodir com coisas. Pedro, Não, alguma vez explodiram com coisas no técnico? às vezes explodem também, mas não é. Mas quando explode é propositadamente, não é. Portanto, o trabalho dos cientistas tem que ser um trabalho pensado. Ficou com os cabelos em pé, como nos desenhos animados. Aquela ideia dos desenhos animados. Portanto, nós o fazemos, usamos aparelhos de medida, temos que saber a ideia que está por trás e perceber, no fundo, esta ideia do explica-me, que é o nome do programa. O que nós hoje fizemos foi, em vez de eu tentar explicar, foi mais permitir que vocês descobrissem. Porque o explica-me vem muito da descoberta de cada um. É muito importante vocês experimentarem, mas experimentando, sabendo o que estamos a fazer. Usar aparelhos de medida, quando o motor não funcionou, lá fomos medir para ver se a pilha estava bem. Temos que usar, digamos, aquilo que é o nosso conhecimento para fazer hipóteses. Por exemplo, ele não rodou. Então porquê é que não rodou? Será que a pilha está boa? Fomos medir com um aparelho para fazer isso. E agora, será que, como tu perguntaste, será que o ímã pode controlar a velocidade? E vimos que sim. Quando afastávamos mais e menos, vimos que o campo magnético variava e variava a velocidade. Então, e se mudássemos o polo? Anda no sentido contrário. Hoje aprendemos muita coisa, não porque te for explicado, certo? Mas porque tu viste, experimentaste. No fundo, o que aprendeste foi porque experimentámos. Neste caso, não experimentaste, era eu que estava aqui nas minhas mãos, mas o que é bom é experimentar em vocês. Foi um bocadinho a ideia que eu tentei transmitir, que é muito bom nós fazermos ciência, mas particularmente experimentar o conhecimento que nós aprendemos por ver fazer, por experimentar. E essa componente é muito, muito importante. Desafio-vos a fazer sempre experiências. Tentativamente, sabendo o que fazemos para não explodirem coisas. Oh, vá lá, seria um espetáculo. Olha, se alguém a explodir alguma coisa, manda um vídeo para o explica-me para a Joana mostrar. Ou outra pessoa. Não sei se Ah, bem, Zé, muito obrigada. Agora esperamos em breve poder começar a receber todos os meninos para fazermos Explica-me em direto e ao vivo e a cores no Instituto Superior Técnico. Até lá, continuaremos com as emissões ao vivo aqui pelo Facebook. A próxima será já em abril. O nosso convidado será João Ventura, professor do técnico e investigador no IN+, e que nos vai explicar a ciência por trás das velas, as meia-velas, tal como aquelas que sopramos em cima dos bolos quando fazemos anos, essas velas mesmo. Qual é a ciência que as velas nos podem trazer? Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos os que me tiveram a seguir hoje, esta manhã, aqui em direto. Muito obrigada, Pedro Brugueira. Muito obrigada, Carolina. Muito obrigada, Zé. Nós voltamos no próximo mês. Até lá. Experimentem. Tem nos comentários toda a lista de materiais e são sempre bem-vindos ao Instituto Superior Técnico. Bom dia. Muito obrigado, bom dia.